Não tem jeito de fazer. Vai, Claudinha. Faz tempo que você não faz. Faço. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar profundamente e agradecer por mais esta oportunidade de estarmos reunidos. Em nome do Cristo, em nome de Jesus, do nosso irmão. Desse irmão que nos ampara, nos guia e nos protege, desde o princípio. Com o coração cheio de gratidão. Baixa um pouquinho. Estão me ouvindo? Com o coração cheio de gratidão, a gente visualiza e sente a presença desse irmão. Essa luz que nos conduz pela estrada reta, pelo caminho do amor. Pedimos, Jesus, que se faça presente no lar de cada um de nós, nos amparando e iluminando, cuidando e abençoando aqueles que são caros aos nossos corações. E todos aqueles, Senhor, que nesse momento estão com os corações apertados, em sofrimento, em angústia, em tristeza. Que a esperança possa ser a semente lançada e que ela possa brotar em cada um desses corações. Graças te damos, Mestre Jesus, por olhar por nós, por caminhar conosco de mãos dadas, desde sempre, para todo sempre. Que assim seja. Oi, mãe. Boa noite, Sandra. Boa noite, Rafa, Miriam, Boa noite. Larissa. Boa noite. Tô esquecendo de alguém? Acho que tá todo mundo, né? Bom, vamos lá. Eu diria, não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Eu achei que assim, foi um versículo muito adequado ao tempo que a gente comemora o 8 de março, o Dia das Mulheres. Porque só dá mulher aqui, né? Só dá mulher. E o versículo diz assim, dá para ler, meu bem, bem alto. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades, Maria, chamada de Madalena, da qual saíram 7 daimons, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. Tá, bom. Então, diz assim o texto do Evangelho. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus. Ele está falando aqui, quem é que acompanhava? Os 12, que nós já vimos. E além deles, né? Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus ou enfermidades. O versículo, o 8.2, diz: Maria, chamada de Madalena, da qual saíram 7 daimons. Esse seria o nosso versículo, porque na semana passada foi o 8.1. Só que a Madalena nós já estudamos várias vezes. E muitas outras vezes estudaremos também, né? Então, eu quis focar
nas outras duas que são mencionadas. E o texto vai dizer: Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. Então, pelo texto, a primeira coisa que chega até nós é que essas duas mulheres se destacam. Joana, mulher de Cusa, Susana, porque o texto diz essas e muitas outras que não são nomeadas aqui. Agora, na investigação sobre essas duas que são nomeadas, é que a gente vai ver, assim, a meu ver, algumas coisas interessantes. Então, eu pus aí o Cristo e as mulheres, né? Lá na Bíblia do Peregrino, diz assim, ó: o sumário, quer dizer, aquilo que a gente acabou de ver do 8.1, acrescenta elementos que o colocam como complemento da eleição dos 12, que a gente viu lá no capítulo 6, acho que em 2023, 2022, por aí. Ao grupo de seguidores, os 12, juntou-se um grupo de mulheres contra os costumes rabinos. Então já começa aqui. Vocês gostaram da imagem aí que eu pus? Ficou bonitinho, né? Um grupo de mulheres contra os costumes rabinos. Então aqui, de cara, já tem uma... Vamos pensar, uma insubmissão, né? Algo que é incomum, que é contra aquela regra, porque as mulheres, acho que foi até a Hebe, né, que perguntou há umas 2 ou 3 semanas, por que não tinha discípula, né, propriamente? Porque não podia, né? Porque não podia. Mas o Cristo era tão maravilhoso, que essas mulheres, mesmo sem poder, elas o acompanhavam. Por diversos motivos, com diversas talvez assim, situações, muitas delas custeando aquele o mínimo, né, que aqueles homens precisavam para comer, porque se a gente pensar, eles eram pescadores, a maioria deles eram pescadores, com exceção de Mateus, que era cobrador de impostos, e Judas, que vendia, era um vendedor, né? Irmão X diz que ele vendia quinquilharias. Com exceção dos dois, os demais eram pescadores. Mas desde então eles haviam se dedicado inteiramente a acompanhar Jesus. Um trabalho muito mais difícil, né? Tem até algumas religiões que até hoje, você lembra o nome, meu bem? Saem em missões, né? É missão mesmo, né? Então a pessoa sai lá dos Estados Unidos, sai lá da Europa e vai em missão para a África, para o Brasil, para a Colômbia, coisas assim. Bom, aí tá urnas, mas não. Umas agradecidas por uma libertação recebida de Jesus, também não tem, é porque você cola do texto e ele vem com algumas imperfeições. Outras simpatizantes que prestam serviços, inclusive econômicos. A tradição evangélica conservou o nome de algumas e sua atuação em momentos capitais. O texto tem valor exemplar para as comunidades cristãs. Como eu dizer assim, ó, em Jesus não vai haver essa diferenciação que a sociedade comum estabelece. Então, haver mencionado que mulheres participavam do grupo que o seguia e haver nomeado pelo menos 2 delas, depois o texto, né, já nomeou outras, Maria de Cleófas, vai nomear outras ainda, né? Mas é significativo que o texto traga isso. Bom, aí a gente vai em Susana.
uma das primeiras seguidoras de Cristo, que ajudou a sustentar o Senhor Jesus e seus discípulos com seus próprios recursos, segundo esse versículo que a gente está vendo. Nada mais se sabe a seu respeito. Isso aí está no Wycliffe, no dicionário. Gente, eu pesquisei essa Susana, pesquisei na bibliografia espírita e não tem um verso sobre ela. Não tem nada. Não tem nada. Aí eu desconfiei. Falei, gente, tá estranho isso aí, porque essa mulher, como diz eu fui assuntar, né? O que significa Susana? Peraí, deixa eu ver aqui. Alguém sabe o que significa Susana? Antes de eu passar? Não, nem mais tem ideia? Tem Ninguém? alguma coisa a ver com Osana? Oi? Tem alguma coisa a ver com Osana? Não tem. Não? Não tem, Carla. Ó, olha lá. Susana. Leia pra mim, meu bem, que meu texto fica em cima. O nome Susana tem origem hebraica derivado de Xoxamã, Shohana. que significa lírio ou flor do lírio. É um nome de forte simbolismo associado à beleza e à delicadeza das flores, e também à pureza, amor e nobreza de espírito. Origem hebraica derivada de Xuxanã. Ainda bem que eu pedi pra você ler. Significado: lírio ou flor do lírio. Simbolismo: beleza, delicadeza, pureza e amor e nobreza de espírito. Difícil, né? É. Eu fiquei pensando assim, se o texto quisesse homenagear as mulheres de forma geral, indefinida, Bruno, Susana seria um bom nome, né? Porque lírio, Representa, né? Começa que é muito bonito, né? Segundo, esse simbolismo, né, de beleza, delicadeza, amor e nobreza, sobretudo para essas mulheres que estavam com o Cristo, é difícil pensar numa descrição que pudesse alcançar tão bem, né, um grupo de mulheres assim. Não lhes parece isso? Então eu não sei não. Eu fiquei pensando se esse Susana aí não tinha esse sentido geral. Só para... Eu acho que ficou claro o que eu falei, mas ontem, no Dia das Mulheres, num grupo que eu participo, um amigo postou, usuário Zoom, mas deve ser a Vivi. Diga, Vivi. Ué, Everton, eu não sei se você viu a explicação de um teólogo sobre o nome Lázaro. Lázaro, É. não lembro agora, mas diga. Lázaro é quem tinha lepra. Por isso que tem o termo lazarento, né? Que é o leproso. Então, na verdade, Beleza. o amigo de Jesus que foi ressuscitado, cujo nome se falasse Lázaro, era um leproso. Eles não sabem o nome desse elemento, desse indivíduo. Então, eu acho que tem muita coisa que acabou se perdendo nas traduções. Susana pode ser você não acha? Eu não sei se é uma coisa que se perde nas traduções, porque assim a gente aprende que o texto original ele foi sendo melhorado, acrescentado no decorrer dos 3 primeiros séculos pelos escribas. Então pode ser, né, não achei isso nas pesquisas, mas pode ser que seja uma menção mais ou menos semelhante ao que você está falando do Lázaro aí. Embora no caso de Lázaro haja outros textos que indiquem
que Lázaro, irmão de Marta e de Maria, né? Mas assim, nesse caso aqui específico, me ocorreu que possa ser isso. Não estou afirmando nada, viu? Estou afirmando nada. Mas se for, foi uma bela sacada, eu acho. Bom, mas o texto cita duas mulheres. Cita duas. E a segunda é Joana de Cusa. Essa daí nos é muito conhecida, né, Claudinha? Minha Quer amiga. falar? Oi? Minha amiga. Sua amiga, né? Bom, eu vou falar aqui o que eu já estudei e creio, e se alguém quiser apresentar outra visão, fique à vontade. Segundo os relatos, né, que a gente tem, Joana de Cusa é um espírito que veio em sucessivas reencarnações em nome e pelo Cristo, uma delas como Juana Inês, que é até tema de série da Netflix, é uma das maiores poetisas da língua espanhola, e esse espírito se desdobrou nas suas encarnações, foi uma madre no Nordeste brasileiro, que morreu defendendo as suas freiras quando um pelotão do exército invade o convento, né, com o intuito de violentar as freiras, e ela havia escondido as freiras e tinha uma saída. Thaisa, deve ser o Mateus. E ela é morta a golpe de espada, né? O Divaldo diz que ela pediu para ser assim. E chega até nós com um nome muito conhecido de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Inclusive, vou ver aqui, nossas psicóloga é terrível, né? A gente não pode ver psicólogo que a gente fica perguntando, né? Mas a gente podia pedir para as nossas psicólogas aqui um estudo especial da obra de Joana, né? No aspecto psicológico, porque a mim, pelo menos, é muito rico. Eu gosto muito. Bom, com esse spoiler lá do tempo do Cristo até agora, Joana, ao contrário de Susana, ela é cantada em verso e prosa diversas vezes na literatura espírita. Esse que eu escolhi aqui para ser a nossa referência, a nossa base, tá lá no Boa Nova. E o nome do capítulo é Joana de Cusa. Então, claro que eu não peguei o texto inteiro, vou pegar só alguns excertos, né, pra gente falar. Então diz assim: entre a multidão, olha lá, ó, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Então a gente vê que o texto ele se coaduna, né? Ele bate exatamente com aquilo que Lucas descreve, né? Que uma multidão acompanhava Jesus. Aí ele diz: tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, Herodes Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Então, pausa aí. A Joana não era uma mulher, não era uma escrava, não era uma serva, não era uma judia, assim, né, na mesma esfera que os discípulos, pescadores e tal. Não. Ela era uma mulher da mais alta sociedade, dentro daquela sociedade, dentro daquilo que era possível, daquilo que se apresentava. O seu marido era um funcionário de alto cargo
e tinha a seu dispor, né, uma pequena fortuna. Então, era dizer o seguinte, não vou citar nomes, mas a gente pensa assim, a esposa de alguém, de um empresário muito bem posto, né, se fosse, vamos dizer, não dá para fazer essa comparação, porque hoje não tem nada que é proibido, a pessoa pode fazer o que quiser, né? Mas naquele tempo era muito diferente, era muita exposição. É como dizer assim, que ali onde ela estava era incomum aquelas figuras, né? Mas ela estava ali, não só ela, outras também que financiavam esse deslocamento e tal. Mas ela não estava só ali. O texto diz assim, que ela era uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Então, já no comecinho, o texto vai distinguir. Agora, vocês acham que Joana tinha algum problema na sua vida? Como a Claudinha falou aí dos corações amargurados, né? Será que Joana tinha algum problema na sua vida? Com certeza. Vou dar uma ajuda. Ela era casada. Será que o problema que ela tinha na vida tinha a ver com o marido dela? Oi, Everton, diferentemente da Lígia, ela não era tão bem casada assim, né? A Lígia, assim, eu prego muito isso, mas tem muitas horas que eu falo, tadinha da Lígia. Mas, bom, pelo menos fica para a elevação dela, né? Não foi tão bom assim, mas pelo menos ela pode aprender. Bom, aí o texto é primoroso. O texto é primoroso. Joana possuía verdadeira fé. Gente, fé é uma coisa. Fé verdadeira é um baita de um adjetivo, hein? Contudo, não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Só parece, né, que ele pega assim a dedo, aqueles casos mais emblemáticos para mostrar para os dias odiernos, né, aquilo que acontece. Aquilo que acontece. Não é à toa que Deus fez com que a gente casasse, né? É por algum motivo, né? E o motivo fica bem claro quando você casa, você aprende, né? Que são duas pessoas com criações muito diferentes, né? E que passam a dividir tudo, né? Tudo. Então, no caso dela, ela via, pela sua fé, ela via que ela estava perante, para a gente usar um termo de hoje, o Senhor das Estrelas, algo assim absolutamente inaudito, que nunca se viu antes e nunca se viu depois, e o marido dela não queria saber daquilo. Isso não acontece hoje mais, mas ela, no caso daquele tempo, ela vai conversar com Jesus para pedir uma força, para pedir uma ajuda. Então, ela vai, fala do marido, fala, olha, Senhor, lá em casa é difícil com meu marido. E aí ele diz assim, ó, aí eu peguei as palavras de Jesus. Ai, gente. Não foi? Tá vendo aqui? Ai, meu Deus. É que apareceu um aviso aqui que a reunião será encerrada em 10 minutos, gente. Se acontecer isso, a gente cai e manda. Eu também recebi. Vai criando aí já, Lígia, que 10 minutos não dá, não. Agora é o Cristo falando. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Aliás, esse aqui foi o tema nosso ontem, né, Vivi, do nosso estudo do sábado à tarde. Teve a ver com isso, né? Que não adianta nada, é inócuo
a gente entrar na religião e a religião não está conosco, não está em nós. É indiferente, né? Lembrei de uma fala do padre Fábio de Mello, que ele diz assim: seria muito melhor se ao invés de tantas religiões, nós tivéssemos mais religiosidade, que são coisas muito diferentes, né? Ter religião é uma coisa, ter religiosidade Verdade, né? é muito diferente. Ele apareceu aí. Deixa. Bom, então esse é o diálogo que Jesus começa com ela. Aí ele vai dizer assim: olha só, agradece ao Pai o haver-lhe julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano, indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Não é tão verdadeiro isso aqui, não é? Nossa, para mim que trabalho com isso aqui semana inteira, é muito presente. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-la ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amar o solo que produz cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Se ficou muito abstrato aqui para quem está lendo a primeira vez, é como ele dizendo assim, ó, o são não precisa de remédio, você vai precisar amá-lo ainda mais. E nele não dá para colher uva ainda, mas dá para amar esse solo, que um dia, lá no futuro, também vai ser uma videira. Essa é a fala dela. Mas ela não estava muito conformada. Ela diz assim: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Tem muitos de nós ainda que impõem o que a gente sabe, toma como verdade, não é? Para os filhos. Impõe, assim, ou busca impor ao invés de convencer. Então, no caso dela, ela diz assim: Senhor, mas eu estou vendo a luz, e meu marido está lá, não é mais fácil eu impor isso? Então, essa questão é muito mais profunda, porque ela diz respeito ao livre-arbítrio, né? Ela diz respeito ao livre-arbítrio, porque isso é uma questão recorrente na nossa vida, na nossa sociedade até. Há sempre alguém que quer impor uma certa forma, né? Tem até uma música recente da Marisa Monte que chama Portas. Neste corredor, portas ao redor. Querem escolher uma porta só. A leitura que eu faço do texto da Marisa Monte, estou falando da Marisa Monte, né? Ficou claro. Assim, eu vejo que essa porta é a melhor, então essa aqui vai ser para todo mundo. É isso que ela está perguntando. Mas Jesus, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai?
Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? O que ele está fazendo? Ele está comparando ela com ele. Não sei se é comparando a palavra, mas mostrando. Quanto à imposição das ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Poderia, né? Poderia. Mas o que ia adiantar? Deixa eu ver se aqui já é. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora o teu filho. Isso aqui, tem uma história que eu sempre conto de uma mulher que foi até o Chico, e aí ela disse que ele salvou o casamento dela, e aí ela disse que ficou naquela fila, filona, e quando chegou lá, depois de tantas e tantas horas, ela contou o caso para ele, e ele só respondeu assim: trate-o como a um filho. E eu não lembrava desse texto. Porque aqui Jesus falou a mesma coisa. Trate-o como um filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Tá dando tempo de cair aí já, Lígia? Falta 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Quer pausar já mesmo? De novo? Você já mandou o link já? Não tem que... Ó, eu vou pausar aqui e já, a gente já entra no outro link. Tá bom, gente? Vamos lá. Acho que já tá todo mundo, né? Estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Bruno, tá? Ana? Tá bom. Bom, Jesus fala que o Pai não impõe nada e tal. Aí ele complementa. Esforça-te também no silêncio. E quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que lhe talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Vai, filha, ser fiel. Então, assim, Jesus está falando para Joana ser boazinha, aceitar qualquer coisa que o marido fizer. Não está falando nada disso. Tanto que ele fala assim, usa o verbo doce ou enérgico, conforme as circunstâncias. Mas, muitas vezes, como o professor que guarda silêncio frente a alguém que está muito atrás, né? Está muito atrás dele. Tá, vou pausar aqui. Por esse tempo... Everton, Oi? só uma coisinha aqui. Eu li aquele livro, Joana e Jesus, Uma História de Amor. Uma das encarnações dela foi Clara de Assis também, né? Uma das encarnações, depois que ela teve essa encarnação aí como esposa, aí, das outras todas ela não casou mais, né? Ela foi sofrer, foi sofrer em todas, né? Eu fiquei imaginando, nossa, acho que ela ficou tão traumatizada que ela não quis casar mais. Pode ser, né? Brincadeira, pode ser. Pode ser. Só pegando um gancho rapidinho que você está falando, a gente sabe que o Divaldo, ele compunha aquela equipe de espíritos que estavam na Terra junto a Francisco de Assis, no tempo que tinha o irmão Sol e a irmã Lua. E o Divaldo diz que quando ele começou com as palestras dele fora do Brasil, Joana pediu a Francisco de Assis para que Francisco falasse com Jesus para que ele autorizasse esse trabalho do Divaldo. E mais tarde, ela mesma, muitas décadas depois, para ampliar mais isso ainda, ela mesma falou com Jesus. Ora, um espírito que tem acesso ao Cristo,
né? É uma elevação. E vou falar mais, é para falar. Vou falar mais. Ele diz nessa série psicológica, Miriam, que eu tô falando aí da leitura, eu vou te dar um livro dele para você começar. Que no mundo há espíritos ligados a Joana, e esses espíritos, quando leem os livros, eles se identificam tanto que há um grupo de estudo, não é toda noite, né? Não sei com que frequência, mas esse grupo, vez que outra, se reúne sob a égide de Joana de Ângeles para estudar a sua mensagem. Olha que legal. Diga, Ana. Tira o mute aí. Isso. Então, o tempo todo que foi falando da história de Joana com o marido, né? Eu me lembrei do que eu vivenciei, do que eu vi acontecer aqui em casa, porque a minha mãe não dirigia e o meu pai levava ela a todas as reuniões que ela queria ir, palestras, e ele ficava dentro do carro esperando a reunião acabar, e ele não entrava. Aí depois que a minha mãe faleceu, ele não faltava a uma reunião, né? Ficou sócio do Clube do Livro Espírita. Então, assim, eu vi isso muito de pertinho aqui, né? Eu fiquei associando o tempo todo com a história da minha mãe e do meu pai. E para quem não conheceu a mãe da Ana Lívia, é, era um espírito diferente, diferente. Esse negócio das reuniões que o Divaldo tem um link, eu vou mandar aqui no nosso grupo, são vários excertozinhos, videozinhos assim de 2, 3 minutos que ele fala isso, e eu me lembrei, ó, a flor da minha vida ali, ó, lindinha. E eu me lembrei que quando um amigo me apresentou ao Divaldo, ele falou assim, olha, esse aqui eu estava como juiz, né? Falou, esse aqui é o Dr. Everton e tal. E o Divaldo estendeu a mão e falou assim, esse aqui eu já conheço. E eu fiquei com medo danado de perguntar de onde é que ele me conhecia, né? Vai que era das zonas umbralinas, né? Mas depois que eu ouvi essa história, fiquei mais animado, viu, Ana? Quem sabe, né? Bom, Everton, oi, Mi. assim, ainda nessa brincadeira, né, dela ter se traumatizado com o casamento, eu vejo assim, ó, Eu não, viu, Mi? Eu quero dar meu testemunho aqui que eu não, viu? eu penso assim, olha, quando um espírito entende e alcança uma sabedoria, ele quer ampliar. Então, talvez ela pensou assim, eu não posso voltar casada, porque eu não posso ajudar só um homem, uma pessoa, um marido, não é? Então, eu tenho que alcançar muitas pessoas, porque é isso que a gente sente. Quando a gente alcança o bem para uma pessoa, você quer alcançar para sua família inteira, você quer ampliar isso, né? Então, eu vejo meio por aí, talvez, um espírito que venha reencarnando sempre com um grande papel, porque ele já entendeu coisas que a gente ainda não entendeu, não é? Ô, É, Mi, também, né? Também é assim, Milena, né? Desculpa, Everton, te cortar também. Ela queria tanto, né, assim, seguir o Cristo, né? Bateu tanto, tão forte no espírito dela a mensagem, como Joana de Cusa, que nas outras ela veio com tudo, né? Para ajudar mesmo a trazer a mensagem do Cristo, né? Ela vivenciou e depois ela veio trazendo, né? A mensagem, vivenciando também. mas no caso, naquela encarnação, ela vivenciou em casa. Vivenciou em Sim, casa. Porque, assim, embora seja muito pesado os compromissos que a gente tem de palestras, às vezes eu tenho que fazer palestra, gente, tem que ficar 2 dias estudando. Sabe? Você não faz mais nada. Todo período que você tem, você vai estudar e tal. Com o tempo, isso pode ficar mais fácil ou não, mas assim, é uma dedicação. Mas dentro de casa, às vezes é muito mais difícil que fora. Muito mais difícil que fora. Porque então, não Everton, ela fez a transformação real, né? Ela ali, né? viveu na vivência mesmo, e depois para ela, quando a gente vive algo, é muito mais fácil você
trabalhar, quando você vai dizer algo, a tua Tem mais verdade é muito propriedade, mais né? forte. Você tem É, muito mais propriedade que você está falando, né? É isso que é eu isso quis aí. dizer. É. Bom, é, não era nem para estar falando de casamento, né? Mas é porque Cacau, Oi, você Mi. me ajuda com uma frase aqui, Cacau? Cadê o Cacau? Não entrou? Aí, ó. Ah, tá aí. Me ajuda com uma frase que a Marleninha sempre fala no curso de gestante, que é uma frase assim, ó, depois que um corpo experimentou outro corpo ou recebeu outro corpo, como que é essa frase, Cacau? É uma coisa meio assim, olha, que ela quer dizer assim, que depois que uma mãe recebe um filho, então um corpo recebendo outro corpo, você provou desse amor, ele não suporta mais o pouco. Então, eu acho isso incrível, eu acho que isso fala bem desse sentimento do espírito que já alcançou um grau de evolução, ele não suporta mais estar no que é pouco. Ele quer ampliar, ele quer aumentar, ele quer mais crescimento, ele quer estar mais perto do Cristo quanto ele puder. Muito bem. Everton, Oi, se interromper um pouquinho. imagina. Vocês assistiram aquele filme Vidas Passadas? Eram duas crianças que se apaixonaram, logo assim, na infância mesmo. Depois, na adolescência, eles separam. Ele fica na Coreia e ela vai para os Estados Unidos. Depois de algum tempo, um procurando o outro até que se acha. E aí ela teve uma vida completamente diferente. Aí eles encontram duas vezes. Na última vez que eles vão resolver se ficam juntos ou não, aí ela chega à conclusão de que ele não sabe sair daquele mundo dele. Ele é filho único, ele tem que conviver com o prover na família dele, o pai e a mãe, e ele não pode ter uma ambição. Ele tem aquele trabalho dele, ele era engenheiro e não ia sair daquilo. E ela já ganhou o mundo, ela já teve, era uma pessoa muito dinâmica. Então, mesmo amando muito um ao outro, eles não ficam juntos. Aí se a gente passar isso para a espiritualidade, a gente vê que a evolução é íntima, né? É individual. Isso é um filme moderno, né? Quando a gente leu Renúncia, ficou bem claro lá, né? Renúncia, o... ele fica, né? Ele não dá um adentro, né? E ela voa, né? Bom, aí num outro livro de Irmão X também, tem uma historinha chamada Oráculo Diferente. A Joana era da High Society, né? E ela tem uma amiga que vem de fora e diz assim: olha, o meu tio teve lá, não lembro agora o lugar, e trouxe um oráculo muito bom. O oráculo era um homem, uma pessoa, um médium. Ele não erra nada, ele acerta o resultado do circo, ele acerta o resultado das lutas. E o meu marido começou a ter um caso com a Crécia, uma mulher assim, Messia. E eu o consultei e ele falou que era para eu me distrair, desanuviar. Então deixei meus filhos com as escravas mais velhas. Não. E o oráculo diz assim: que outros homens se interessariam por mim. Só conselho bom que ele deu, né? E aí ela deixa os filhos com as escravas e vai viajar. E vai e encontra Joana. E fala assim: ó, mas eu sei que aqui tem um adivinho muito famoso, eu ouvi falar, e eu sei que você participa, que você o segue, tá vendo? Que você o segue. E a Joana, sabe quando você tem um amigo que tem uma coisa bem errada, mas a outra insistiu tanto, 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 que a Joana vai com ela até a casa de Pedro. E Jesus atende as duas, né? E ela começa a fala, olha, quando ela viu Jesus, ela se intimidou, porque a nobreza, o porte de Jesus, ela já viu que era uma coisa diferente, mas ela já estava ali. Então ela falou assim: olha, o senhor conhece o Teosófis, que é o oráculo dela, né? É o meu adivinho. E Jesus fala assim: o mundo está cheio de adivinhos. E aí ela diz: não, é o seguinte, é que ele
o meu marido, e aí começa a falar mal do marido. Você vê que naquele tempo o pessoal já falava mal do marido, né? O que o senhor acha que eu faço? Que eu fui muito ofendida, né? E ele fala assim, a gente não deve revidar nunca. Ele fala, nunca? Nunca. Mas e a justiça? Ele fala, bom, a justiça é uma árvore estéril, né? Se não produz um fruto de amor. Ela fala, mas então quer dizer que eu tenho que pagar pelo meu marido? Ele diz, não, nem tanto. Cada um responde por si. Mas a felicidade é impraticável, onde não haja esquecimento das culpas. E ela vai ficando assim, inconformada com a orientação. Ela fala, mas o Druso é um devasso, é um algoz implacável. Você acha que eu devo respeitá-lo e amá-lo assim mesmo? Olha, devo amá-lo e respeitá-lo. É a mesma pergunta que Joana fez, né? E ele fala, claro, por que não? Se a gente não sabe renunciar aos próprios desejos em favor de quem a gente ama, mas então eu tenho que voltar para casa, assumir a governança, cuidar dos meus filhos e cuidar do meu esposo. Jesus diz assim, é no sacrifício que reside a verdadeira glória. Aí ele fala assim, olha, o Tissafernes, que é o meu mago, né, o meu oráculo, né, me aconselhou coisa muito diferente. Ele falou para eu ter alegria, para eu ter o recreio. E Jesus fala assim, que a voz da nossa consciência não pode concordar com a opinião de qualquer mago, de qualquer oráculo. Então, e ela já no final, já muito irritada, fala assim, então você não tem nenhuma novidade para mim? E ele fala assim, roga ao Pai que a ilumine e abençoe. E aí nesse momento, a Joana, que já não aguentava mais, né, tá ali passando vergonha com a amiga, se despede, né, e quando ela sai, a mulher já do lado de fora fala assim, esse oráculo é muito diferente. Assim, que a gente está falando tão bem da mulher hoje aqui, mas nem todas, né? Porque na mesma situação é uma discrepância de futilidade, não é? Quer dizer, o mago falou aquilo que ela queria ouvir, né? Que ela também era igual a ele, né? Então, quando ela teve uma brecha, foi aconselhada, né? Como hoje acontece, né, gente? Como hoje acontece, né? Bom. Jesus queria que ela fosse trouxa? Não, ela queria que ele queria que ela cumprisse o compromisso dela e não abandonasse os filhos e a casa como o marido tinha feito. Que ela continuasse com o marido. Queria. Então, uma adolescente aqui inconformada. Não, mas é uma coisa assim. A gente não pode usar de um anacronismo, trazer a situação de hoje, do que a gente, como são os relacionamentos hoje, com a questão social que a gente tem hoje, para um tempo totalmente diferente. Entende o que eu estou dizendo? Então hoje seria plenamente possível que alguém que mantém um outro caso, que se você despedisse a pessoa no sentido de se separar e tal. Nós estamos falando de uma situação, de um tempo. De todo jeito, a gente está falando de um compromisso. Bom. De um compromisso, não na obrigação só social, mas de uma transformação íntima daquele olhar para aquele compromisso, né? Então, se eu vou cuidar do meu esposo como um filho, né, no contexto ali que Joana e essa amiga vivia, de não abandonar o lar, né, de renunciar para dedicar-se a essa família, né, diferente da obrigação com raiva, com rancor, né, com mágoa. Isso aí. Diga, Vivi. Ainda dentro da palavra anacronismo, né, que é fazer tecer um comentário, ou ter uma visão a partir do contexto atual de algo que aconteceu há 2000 anos, a gente tem que entender o seguinte também, a mulher já era um páreo da sociedade, Joana decusa, é como se ela pertencesse a alguém, né, já tem essa questão de ser quase que uma propriedade do homem.
ela renunciaria aos filhos automaticamente, porque os filhos não ficariam com ela de forma alguma, e se tornaria praticamente uma mulher da vida, né? E o oráculo, o que ele alimentou que ela fizesse? Que ela traísse o marido e fosse se divertir. Entendeu? Então, até trazendo para a realidade de hoje, então você não vai fazer isso. Você vai simplesmente findar uma relação e aí você segue sua vida, cada um segue o seu, né? Então, o que o oráculo aconselhou é totalmente impraticável. Bom, como nada na vida é perene, o tempo passou. O marido de Joana, o Cusa, ele, diante das perseguições políticas, ele perdeu tudo que tinha, ficou doente, morreu. Ela teve que trabalhar a Joana é muito citada. Uma vez a sogra de Pedro fala para Pedro pedir uns favores para Jesus e fala, olha, a Joana tem que cuidar só das empregadas e a minha filha tem que cuidar da roupa, do fogo, da louça, de tudo. Louça não tinha, mas assim, da casa, né? Então, ela era uma senhora de posses. Mas nesse período, ela perde tudo. E ela começa a trabalhar, porque antes de falecer, ela teve um filho. Ela teve um filho com Cusa. E já depois, nessa situação de viúva, né, sem posses, ela tem que enfrentar uma situação muito diferente do que aquela que ela tinha experimentado até então. Jesus vai ser crucificado, vamos pensar em 33, pode ser 37, né? Não tenho muita certeza sobre isso. Mas mais de 30 anos depois, eu ia falar 1968, no ano de 68, quando Roma era governada por Nero ainda, a Joana, já velhinha, numa fase de perseguição bastante severa, ela vai ser presa junto do filho e vai ser levada ao martírio. E o texto vai dizer assim, ela então já atada ao tronco, junto do filho, e o soldado vai dizer, abjura, exclama o executor de ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclama entre lágrimas, repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, os olhos da Marte correm a fonte abundante de lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústias que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. A mim falou, né, de quem conhece, né, o que é gerar um outro filho, que a gente não conhece, mas querer servir um filho, né, a privação do filho é mais doída na gente do que no próprio filho, né? Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente. Então o relato deixa muito claro que ela não ficou indiferente
a fala do filho. Ela ficou destruída. Mas ela se recorda de tudo, sobretudo da fala de Jesus. Cala-te, filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebecidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos da dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. E o capítulo termina aí. Everton, Oi. no livro Joana e Jesus, uma história de amor, né? O Divaldo, ele fala que esse filho que morreu com ela foi o tio Nelson, né? Uhum. E ele ainda fala que o Nelson, ele tinha muita dificuldade, ele falava ainda que ele tinha muita dificuldade de amar Jesus, porque aquele momento traumatizou ele, assim, eu não sei, esse amor que você tem em Jesus, não é igual a você tem, para Divaldo, né? Porque ele ficou com aquilo ali, ele demorou ainda para entender o que a mãe fez, né? O espírito dele demorou esse sacrifício, né? É porque a diferença era muito grande, né, Karen? Muito diferente, né? Os níveis espirituais, né? Mas você vê, depois serviu, né? Junto com o Divaldo lá na Casa do Caminho, né? Um grande colaborador até o final, né? A música do Tim e Vanessa fala que depois do mestre, martírios são troféus para aqueles, né, que estão nesse nível aí, né? Para quem não tá. Essa é a história rápida de Joana. E eu tinha separado para a gente ver uma página maravilhosa chamada A Mulher ante o Cristo, do Luz no Lar, que obviamente não vai dar para a gente ver. Mas há muitas menções a esse espírito, né? E a gente vê ao cabo de tudo isso, né, que é um espírito que ainda hoje está comprometido com a causa do bem na Terra e da qual a gente pode ter um acesso, porque afinal de tudo o Divaldo está aí ainda, né, gente? O Divaldo está aí, né? É isso aí. E segundo ele, e no livro também, ela iria reencarnar por volta de 2015, né? Isso aí. Tá por Mas como aí. ele ainda não desencarnou, não sei, viu? Será? Não sei. Ele Não falou sei que ela se viria. Então, Karen, a gente tem ouvido tantos relatos, né, de tantos espíritos, né, de escola, né, chegando. Não sei se vai dar tempo da gente esperar, não, Ana Lívia. A hora que eles começarem a trabalhar, a gente já foi. Então, menina. Acho que não sei se vai dar tempo, não. Vamos ver. Bom, com ou sem eles, né, o mais importante é que a gente tenha o Evangelho. E esse é a fonte morredora, né? Esse é o nosso esteio maior, né, nas dificuldades do mundo. É isso aí. Gente, hoje vocês acreditam que eu tinha uma moça que me pediu para fazer uma palestra
E ontem ela me mandou mensagem, sábado à noite, falando assim: oi, Eva, tudo bem? Só pra falar que a gente tá te esperando amanhã. Aí eu já tremi, né? Gelei. Aí eu falei: só confirma a hora pra mim. Ela falou: então, às 19 horas, aqui no Recanto Maria de Nazaré. Gente do céu. Aí eu avisei o Bruno e a Claudinha. Falei: não sei o que nós vamos fazer, não. Aí falei com a moça, falei: olha, será que não dá pra... Eu falei da Dona Irene que esqueceu do casamento, que era o dia da palestra dela, e eu também esqueci do negócio. Porque geralmente quem convida, eles avisam antes, né? Tipo assim, uma semana antes e tal. Mas aí, acho que hoje de manhã, que ela respondeu, falou: ó, deu certo. Senão eu não sei o que a gente ia fazer com isso tudo, não, meu bem. Sei que ia ter que fazer. Se vira nos 30, a gente ia catar o livro aqui, né, Bruno? Cada um fala um pouquinho. Mas semana que vem, ela marcou para domingo que vem. Então, domingo que vem eu vou lá, tá? Tá bom. Vamos encerrar, gente? O Fabricinho chegou aí depois. Boa noite, Fabricinho. Boa noite. A Sandra também, acho que eu não tinha falado oi para ela. Muito bem. Quer fazer, Dani? A Lígia vai fazer. Então vamos manter os nossos pensamentos por mais alguns instantes, ligados ao alto, agradecidos pelas lições desta noite, agradecidos pela presença amiga dos companheiros, agradecida pelas lições do Cristo em nossa vida, que possamos colocar essas maravilhosas lições no nosso dia a dia, para que consigamos fazer a nossa reforma íntima. Pedimos, Senhor, em favor de todos aqueles companheirinhos que necessitam nesse momento do tratamento espiritual e do corpo físico, que eles possam receber as vibrações de cada um aqui presente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.